Bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? E aí? Vamos terminar nossa quinta-feira? Muito bem. Na continuação, né, nós estamos já no nosso livro 2 de espanhol, ainda no capítulo 1, começamos na quinta-feira passada, lembrando, tá, que a presença se dá com a entrega do exercício, tá certo? Todo mundo está no oitavo ano, todo mundo é esperto, inteligente e suficiente e sabe o que deve, o que pode e como deve fazer. Isso está bem tranquilo, né? Nós já estamos aí há um bom tempo com as aulas remotas e sabemos como devemos fazer, não é assim? Tirando isso, todo demais é só desculpas, não é? Mas cada um sabe como deve fazer. Legal. Isso dito, isso posto, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Nós paramos na página 4, né? Começamos o exercício na página 3, só que é um exercício basicamente de respostas pessoais, não é verdade? Nós estamos trabalhando com as características psicológicas. Então, a maioria das respostas, né, todas praticamente, tanto da página 3 quanto da página 4, elas são respostas pessoais. Então, não tem resposta certa, não tem resposta errada, tem a sua resposta. Não é assim? Agora, o envio dessa atividade é que estava valendo a presença na aula passada. Então, se você não mandou até agora, tá com falta. Mas se você mandar, vira a presença. Se lembra disso aí? Muito importante. A quantidade de falta é da sua não participação, tá? É interessante porque nós estamos conversando com vários pais, né, falando exatamente sobre isso. E até mostrando, às vezes, as desculpas que a gente recebe, né? Ou a falta até de comunicação que a gente recebe. Mas aí fica a critério de cada um dos alunos, não é bem assim? Muito bem. Seguindo em frente, eu vou pedir para que vocês peguem o livro 2 de espanhol e abram na página 4, onde tem enfoque gramatical. A gente vai começar a partir daí e tem o exercício do dia de hoje. Tá joia? Então, começamos a nossa aula de espanhol. Vamos em frente. Então, vamos lá, pessoal. Ó, começando da página 4, né, no nosso enfoque gramatical, na nossa parte gramatical, ele fala assim, ó, uso del verbo poner-se. Esse verbo poner-se, ele é uma espécie vamos assim dizer, de um verbo coringa, que ele vai servir para várias coisas, tá? Nessa primeira parte, ele está dizendo assim, ó, para referir-se a um câmbio, ou seja, a uma troca físico ou de estado de ânimo que se reproduz rapidamente, momentaneamente e repentinamente. Aquelas mudanças que a pessoa faz, né? Seja mudança física ou de estado de ânimo, de psicológico. E aí eu vou usar o verbo poner-se. Veja que até aqui, ó, ele está entre aspas, exatamente por causa disso. Porque é um verbo que é muito utilizado por causa disso, tá? Poner-se contento, poner-se contenta, estar alegre, ficar alegre, né? Poner-se triste, ficar triste, claro, né? Na página 5 eu vou ter, ó, poner-se furioso ou furiosa, poner-se colorado, colorado, ruborizado, né? Ficar envergonhado também pode ser, né? Dependendo de como você queira, tá certo? Aqui embaixo, ó, poner-se elegante, poner-se de mal humor. Então, aqui eu tenho mudanças, eu tenho câmbios, como eles chamam em espanhol, mudanças
seja de estado físico, né? Ou de estado de ânimo, de estado sentimental, tá certo? E um outro uso do verbo poner pode ser encender ou prender, que é ligar, mexer, mudar, certo? Tanto que ele tem aqui, ó, poner la lavadora, poner la tele, poner la radio. Ligar, mexer, mudar, certo? Então, veja que o verbo poner é uma espécie de verbo coringa. Ele vai servir para várias coisas. Tudo vai depender de como, onde e de que forma você está usando. Tá certo? Indo para a página 6, nós temos o seguinte. Recuerda, relembre, né, a conjugação do verbo poner. Veja que eu tenho ele no presente do indicativo e no pretérito, que é o passado indefinido. Tá? Então, yo pongo, tu pones, él, ella, usted pone, nosotros ou nosotras ponemos, vosotros ou vosotras ponéis, ellos, ellas e ustedes ponem. No pretérito, yo puse, indefinido. Tu pusiste, él, ella e usted puso, nosotros ou nosotras pusimos, vosotros ou vosotras pusisteis, ellos, ellas e ustedes pusieron. Ok? E embaixo aí tem os exemplos, ó. Te pones de mal humor quando tienes hambre. En los exámenes siempre me pongo nervioso. Quando escuchó la canción, se puso muy triste. Veja que nos exemplos ele só falou de câmbios, de mudanças de parte de estado de ânimo, né? De parte psicológica, não é assim? Muito bem. Aí eu tenho o primeiro exercício aqui, ó. Meu primeiro exercício está aqui. Complete as frases com as expressões do quadro. Aí eu tenho essas expressões aqui, ó. Cada expressão completa corretamente cada uma dessas frases. Basta você analisar a frase para saber que expressão você vai utilizar. Legal? Muito bem. Esse é o nosso primeiro exercício. Página 6. Certo? Vamos lá. Seguindo em frente, ainda na parte gramatical, eu vou ter os pronomes relativos. Pronomes relativos. Quando nos referimos a coisas, pessoas ou ideias que nós já falamos, já mencionamos, utilizamos as palavras como que, é o que, quem, etc. Ou seja, são aqueles pronomes que você vai usar para não ficar repetindo a mesma palavra. Por exemplo, veja aqui, ó, no observa, tá? Tengo um dicionário. Marcar isso aqui, ó. El diccionario es muy antiguo. Primeira frase, segunda frase. O que foi que ele fez? Tengo um dicionário que es muy antiguo. Esse que, não é isso? Referiu a a segunda palavra, dicionário. Não é verdade? Se ele está falando do mesmo substantivo, né? A gente cansa de ver isso também em português. Não é muito difícil, né? Aí eu vou ter as preposições e os pronomes relativos. Aqui é que eu preciso prestar atenção, porque eu vou ter pronomes relativos de lugar, modo, em espanhol, maneira, e aqui também, ó, lugar. Ok?
Eu vou ter os pronomes relativos, que eu vou usar para pessoas e coisas. Eu vou ter aqui, ó, que eu vou usar para pessoas. E aqui, que eu vou usar para pessoas, coisas e animais. Ok? Aqui é preposição, isso é outro assunto. A gente está trabalhando isso aqui, ó. Pronomes relativos. É o que eu vou utilizar para não ficar repetindo o mesmo substantivo. Feito até aí? Legal. Nessa página 6, o único exercício que eu tenho é esse daqui, que eu vou ter que completar as frases com uma dessas expressões. Cada expressão tem a sua frase, tá bom? Legal. Na página 7, eu vou ter o seguinte, ó, ainda é exemplo, tá? É o restaurante, é francês, comimos en el restaurante. Restaurante, restaurante. É o restaurante donde comimos es francês, né? O restaurante é francês, comemos no restaurante. O restaurante onde comemos é francês, não é? Hablé com um camarero, falei com um garçom. El camarero era muy amable, o garçom era muito amável. Camarero, camarero, garçom, garçom. El camarero com el que hablé, esse hablé tinha que vir aqui, ó, tá? Era muy amable, ou seja, o garçom com quem falei era muito amável. Certo? Muito bem. O exercício aqui é o seguinte. Veja que eu tenho as duas... Aqui, pronto. Você tem as duas frases. Tiene un ordenador. Próximo. El ordenador es nuevo. Como eu posso fazer isso daqui em uma única frase? Lembrando que a palavra que eu estou repetindo aqui, ó, é ordenador. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Hoy he hecho paella. La paella estaba sin sal. Vou transformar essas duas frases em uma só. Lembrando que cada vez que eu faço isso, eu tenho que usar um desses pronomes relativos. Ok? Muito bem. A mesma coisa na letra C. Estou haciendo un curso. Me gusta mucho. He leído un libro. El libro habla sobre replicantes. Sempre duas frases e eu tenho que transformar em uma única. Legal? Muito bem. No segundo é assim, ó. Eu tenho que completar essas frases. Complete as frases com a melhor opção para cada caso, de acordo com a informação que transmite. Então, eu vou ter que usar ou o pronome relativo quando, se for de tempo, ou como, se for de modo, ou donde, se for de lugar. Significa que, nesses espaços aqui, ó, dependendo da frase, ou eu vou completar com quando, ou eu vou completar com como, ou eu vou completar com donde. Certo? Não tem nenhuma frase que pode ser mais de um. Entendido? Legal. Para a gente terminar o nosso exercício, a gente vai parar na página 8. A página 8 diz assim, ó. O uso de apenas. Leia essa frase. Subiu muito, vamos lá. Leia essa frase. Ultimamente, apenas tiene tiempo para leer el periódico. Apenas aqui, apenas, ele vai significar, vai indicar o quê? Que a única coisa que fez foi ler o jornal, o periódico é jornal, que quase não teve tempo para ler o jornal. Esse
apenas aqui, nesta frase, ele indica o quê? Ok? Legal. Vê só para a gente terminar. As diferenças, claro, em espanhol, entre enquanto e mientras. Muita atenção agora. Vê as duas frases. Enquanto llegué a casa, el ladrón salió por la ventana. Janela, né? Ventana. Joia. A outra frase. Mientras veía la tele, el ladrón roubava la casa. Veja que são duas situações distintas. Uma ele está usando enquanto e outra mientras. Certo? Has notado lá a diferença de uso? Você notou a diferença de quando eu uso um e quando uso outra? Então ele diz assim, ó. Através desses exemplos, desse e desse, ele quer que você diga qual dos dois expressa um feito imediatamente posterior a outro. E qual desses dois expressa dois feitos simultâneos. Tá muito fácil, não tá? Muito bem. Legal. Para terminar, a gente vai parar aqui na página 8. Marque a opção correta. Eu tenho uma frase e, entre parênteses, eu vou ter que... Aí você pode sublinhar, você pode passar marca-texto, pode circular, você é que diz. Qual das duas palavras melhor completa cada frase? Por exemplo, na letra A, o certo é mi perro está muy débil, apenas puede caminar, ou mi perro está muy débil, mientras puede caminar. A mesma coisa na letra B, C, D, E e F. Legal? Muito bem. Então, assim nós seguimos o nosso capítulo 1 do livro 2 de espanhol, começando na página 4, né? O enfoque gramatical, uso do verbo poner-se, página 4, a gente começou daqui, né? Na página 5 tem a continuação do verbo poner-se. Aí temos o exercício da página 6, tá? Exercício da página 7. E a gente completa com o exercício da página 8. Muita atenção, peço a gentileza de não fazer de qualquer jeito, o assunto é fácil, agora precisa de um pouco da nossa atenção. Tá joia? Terminou, manda no privado do professor Del, tá certo? E na próxima aula a gente começa com essa correção. Lembrando que a presença na aula se dá com o envio das atividades. Tá joia? Um bom dia, uma boa aula para todo mundo. Dúvidas, estou aqui no grupo. Ou, se precisar, me chama no privado do WhatsApp. Tá joia, pessoal? Bom dia, boa aula para todo mundo.